Gênesis, capítulo de número 7, versículo 21, 22 e 23. Aí depois nós vamos para o Novo Testamento, para segundo livro de Coríntios. Diz a palavra de Deus assim, todos encontraram? Gênesis 7, 21. E expirou toda a carne que se movia sobre a terra, tanto aves como gado, feras do campo e todo réptil que se roja sobre a terra, e de todo homem, tudo que tinha fôlego de espírito de vida em seus narizes, tudo que havia no seco morreu. Assim foi desfeita toda a substância que havia sobre a face da terra, desde o homem até o animal, o réptil, a ave dos céus, foram extintos da terra, e ficou somente Noé e os que com ele estavam na arca. Ok? Sem problema? Vamos ao Novo Testamento, segunda epístola do apóstolo Paulo à igreja de Corinto. O capítulo será o segundo, versículo 14 até o 17. E graças a Deus, que sempre, lembre-se desse advérbio de tempo, sempre, ok? Fundamental para o entendimento da palavra. Sempre, advérbio de frequência, nos faz triunfar em Cristo. Repetindo, e graças a Deus, que sempre nos faz triunfar em Cristo, e por meio de nós manifesta em todo lugar o cheiro do seu conhecimento. Coisa linda, né? Conhecimento de Deus tem cheiro. Porque para Deus somos o bom cheiro de Cristo. Nós nos que se salvam e nos que se perdem. Para estes, certamente, cheiro de morte para a morte. Mas para aqueles, os que se salvam, cheiro de vida para a vida. E para essas coisas, quem será idôneo? Deus pergunta. Porque nós não somos como muitos falsificadores da palavra de Deus. Antes, falamos de Cristo com sinceridade, como de Deus, na presença de Deus. Amém? O que há em comum nos dois textos sagrados? Há em comum o cheiro. Fala comigo. O cheiro. O aroma. O perfume. Ok? Quando Deus ele escreve a respeito desta passagem no dilúvio, Deus está dando a entender que havia um odor fétido de defuntos aos milhares, de animais mortos, répteis, gado, aves do céu, milhões de animais com a sua substância decomposta. Milhões de animais pairavam sobre a face das águas e estavam ali emitindo um odor fétido, cheiro de morte.
Interessante que quando nós paramos para observar o cenário, nós podemos visualizar que sobre a face das águas estava cruzando os mares a Arca de Noé. E com certeza absoluta, essa arca que tinha uma cobertura, apenas uma porta, e ela havia sido trancada por fora pelo próprio Deus, então ela estava fechada. E a Bíblia diz que uma pequena janela Deus permitiu que se fizesse nesta arca, nesta embarcação. E junto com Noé, sua esposa, suas filhas e seus genros que estariam ali, junto com eles, estavam centenas de animais, ou até milhares, não sei, creio que centenas de animais, todos defecando há muitos dias, todos urinando há muitos dias. Eu fico a imaginar o odor fétido no interior daquela arca. E fico a imaginar que ao longo de tantos dias aquela arca cruzando em meio àquele odor fétido do lado de fora e em meio ao odor fétido do lado de dentro da arca estava aquela família. É possível imaginar também que em algum momento ou em muitos momentos Noé e sua família conseguissem querer uma reciclagem daquele ar de odor fétido dentro da arca, ao mesmo tempo em que eles buscavam alcançar aquela pequena abertura daquela janela para respirarem um suposto ar puro. E é possível imaginar, até mesmo contemplar com os olhos da imaginação, que o odor fétido do mundo exterior era muito mais intenso, muito mais trágico, porque era um odor fétido do cheiro da morte, não do cheiro da vida. Há um odor no cheiro da vida. E há um odor diferente no cheiro da morte. Ainda que o odor no cheiro da vida não fosse muito agradável ali dentro da arca, é fato que, comparado ao odor fétido do exterior da arca, corpos aos milhões em decomposição, é possível acreditar que Noé mandou fechar aquela janela por preferir o cheiro do interior da arca. A arca simboliza o próprio Cristo. A arca simboliza mais especificamente a igreja. A igreja. Muitas vezes nós emitimos um juízo de olfato, um juízo olfativo da parte interior da igreja. Muitas vezes nós usamos o nosso olfato e detectamos dentro da igreja algum cheiro de alguma coisa que não nos agrada.
Mas precisamos lembrar que Noé passou por isso. E quando veio a memória de Noé, que ele podia usar daquela abertura para reciclar o ar, aquilo foi absolutamente impossível para ele, pois o ar no mundo exterior da arca era muitas vezes, milhares de vezes mais fétido, mais nauseante do que aquele odor desagradável do cocô do camelo, do xixi, do cavalo, do leão, etc, etc, etc. Fundamentalmente, nós precisamos entender que a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Deus, quando olha para o mundo, ele vê mortos espirituais. Nós todos éramos, antes da conversão, mortos espirituais. Através da conversão em Cristo Jesus, conversão verdadeira, autêntica, o que aconteceu? O Espírito de Deus veio habitar em nós. E o Espírito de Deus habitando em nós, nós nos transformamos num vidro também de perfume. A Bíblia diz em 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 14 e 15, que nós fomos transformados num vidro de perfume. E a partir dali, nós começamos a exalar o aroma do Espírito Santo de Jesus Cristo que habita dentro de nós. Aleluia! É o que se chama de perfume de Cristo. Nós começamos a exalar o cheiro de Cristo. A presença do Espírito de Deus em nós nos separou do mundo. Somos povo escolhido. Imagina um punhado de arroz. Você vai preparar o arroz para o teu esposo, para a tua esposa, para a tua família, e aquele arroz, ele vem misturado a uma quantidade inumerável de coisas que não se chamam arroz. E você começa a escolher o arroz ali num trabalho de garimpagem. Você vai escolhendo o arroz, separando o arroz na tua cozinha. Exatamente isto é o que Deus fez comigo e com você. Em relação à grande massa humana, quando o Espírito de Deus veio habitar em nós, como resposta à nossa confissão de fé no Senhor Jesus, em resposta ao nosso ato de crença com o coração, que Ele é o Emanuel, o Deus encarnado, e como resposta a nós tomarmos a decisão mais sábia que um ser humano pode tomar na terra, se arrepender dos seus pecados. Essas três atitudes, arrependimento dos pecados, confessar com os lábios que Jesus é o Senhor e crer com o coração que Ele ressuscitou dos mortos, crer que Ele veio em carne, viveu entre nós e como ovelha muda tornou-se o Cordeiro Pascal, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ali nós fomos separados. Aleluia! Mesmo trabalho que você faz na cozinha, separa o arroz puro e aquilo que está contaminando deixa lá.
Esse processo de separação, ele é feito pelo próprio Espírito de Cristo sobre nós. E quando esse processo acontece na nossa vida, é a esse processo que a Bíblia não cansa de falar que nós somos santificados. Nós nos tornamos santos porque fomos santificados pela presença do Espírito Santo dentro de nós. A presença do Espírito Santo de Jesus Cristo dentro de nós nos santificou. Por quê? Porque nos separou. Nos separou do mundo, nos separou do pecado, nos separou da carne, nos separou. Esse ato de separar, ele é uma das faces declaradas da santificação. Deus diz lá no livro de Hebreus: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Ninguém verá o Senhor. Não importam os diplomas, não importa a riqueza, não importa absolutamente nada. Nacionalidade, a família a que pertenceu, se é filho de crente ou deixa de ser, nada vai importar. O que importa unicamente é termos o Espírito Santo dentro de nós. Aleluia. Aquilo que eu tanto prego aqui às segundas-feiras, a primeira unção. Sem essa primeira unção, o crente que se diz crente deixou de ser crente por alguma razão. Ninguém pode se asseverar genuinamente crente, verdadeiramente um cristão, se não for habitado pelo Espírito Santo de Deus. O que vai nos conceder o direito ao arrebatamento é termos o Espírito de Deus dentro de nós. A Bíblia diz que todo aquele que é guiado pelo Espírito de Deus, ele é filho de Deus. O que prova para nós a nossa condição de filhos de Deus é essa: sermos guiados pelo Espírito de Deus. Se é o Espírito de Deus o nosso guia, se é o Espírito de Deus o nosso Raboni, o nosso mestre, o nosso rabi, se ele é o nosso professor, se ele é quem nos convence, quem nos orienta, e nós, em resposta a isso, nos submetemos à direção dele, e nós, em resposta a isso, nos submetemos à orientação dele, nos submetemos ao domínio dele, ao controle dele, estamos marcados para a salvação. Estamos marcados para aquele grande dia do arrebatamento. Paralelamente a isso, a Bíblia diz que nós, versículo 14, nós, graças a Deus, que sempre Deus nos faz triunfar em Cristo Jesus, por meio de nós, manifesta em todo lugar o cheiro do seu conhecimento. Quando o Espírito de Deus vem habitar em nós, não somos só santificados, há muitas outras obras que o Espírito está fazendo através dessa habitação. E uma delas está revelada aqui nesse texto, e ela é uma obra totalmente sagrada. Nós nos transformamos no cheiro do conhecimento de Deus. Deus, ele atribui cheiro àquele que exala o seu conhecimento,
aquele que fala do seu conhecimento, aquele que o entende, aquele que o compreende, aquele que conhece a sua palavra, aquele que tem intimidade com Deus, relacionamento com Deus, ou seja, o conhecimento relacional e o conhecimento da palavra de Deus, duas formas de conhecimentos unidas numa só, a Bíblia diz que elas exalam um cheiro. Quando nós portamos esse conhecimento, quando nós desenvolvemos através de uma leitura diária, através de um estudo diário, através de uma meditação diária, nós desenvolvemos o conhecimento da palavra de Deus, nós estamos nos transformando em vidros de perfume. Nós estamos nos transformando num perfume que tem cheiro. E a Bíblia diz que o cheiro é bom. Bom. É o bom perfume daquele que está habitando dentro de nós, que nós exalamos. Ao lidarmos com o Espírito Santo, ao Espírito Santo nos dirigir no conhecimento da palavra, ao termos comunhão com o Espírito Santo na vida de oração, essa comunhão com a palavra de Deus, o Logos de Deus, gera em nós essa sensibilidade olfativa nas pessoas. Não importa que você não sinta o cheiro, as pessoas sentem que o teu cheiro mudou. Não importa que você não detecte esse cheiro pelo sentido do teu olfato físico, as pessoas no teu entorno, seja do teu trabalho, seja da tua família, seja de onde você vier, as pessoas darão testemunho de um cheiro diferente, de um hálito diferente. A palavra de Deus diz que isto acontece quando nós desenvolvemos o conhecimento de Deus. Então é necessário que ninguém paralise no conhecimento de Deus. É necessário que nós venhamos a crescer nesse conhecimento. Tanto no conhecimento da palavra, quanto no conhecimento de joelhos, relacional com Deus, de intimidade com Deus. Esses conhecimentos têm que andar juntos. A palavra de Deus diz que Paulo, ele deu graças a Deus. Por quê? Porque sempre Deus nos faria triunfar. O crente que tem o conhecimento relacional, o crente que tem o conhecimento da palavra, por ele começar a exalar o bom perfume de Deus, o bom perfume do Espírito Santo que está habitando dentro dele, isso o faz um vencedor nato. Observem o texto sagrado dizendo: dou graças a Deus que sempre é um advérbio de frequência temporal. É um advérbio que foi usado, escolhido pelo Espírito de Deus, foi selecionado pelo Espírito de Deus, para não deixar nenhum estudante da Bíblia, nenhum estudioso da palavra, achando que poderia haver alguma situação na vida dessa pessoa onde ela não fosse uma triunfadora, não andasse em vitória, não andasse em triunfo. Eu te falo nessa noite da parte do Espírito Santo, se existe algum tropeço para você,
Se existe algum tropeço na tua jornada, entenda, do ponto de vista de Deus, isto não é tropeço, é degrau para você ser elevado a um nível mais alto do que você está, a um nível melhor do que você está. Nunca olhe para a tua vida, nunca enxergue um tropeço como alguma coisa que te gerou alguma perda substancial que te fará falta. Nunca olhe. Por quê? Porque a palavra de Deus é muito clara. E graças a Deus que sempre nos faz triunfar em Cristo. Em Cristo. A palavra triunfar, o verbo triunfar, ele emite uma conotação de uma vitória totalmente diferente das demais. Há vitórias que você alcança para desfrutar aqui na terra. E há vitórias que você alcança para desfrutar na terra, só que elas se transformam em triunfo. Quando uma vitória se transforma em triunfo, quando há um eterno peso de glória, de recompensa naquela vitória também. Paulo saiu da palavra vitória, que era comum na sua vida. Ele percebeu que o Espírito não queria que ele se referisse simplesmente a uma vitória. A palavra triunfo foi selecionada pelo Espírito e por Paulo. Foi de propósito que ele escreveu triunfo, porque triunfo é uma vitória que é acompanhada de uma recompensa. Triunfo é uma vitória que é acompanhada de um galardão. Não é uma vitória para se consumir na tua vida terrena. Não é uma vitória que acaba contigo aqui na terra o dia que você morrer. Não. Quando Deus fala de triunfo, Ele fala de alguma coisa que tem dupla realidade de vitória. Ela é vitória no mundo da terra e ela será vitória por toda a eternidade na tua vida. Uma outra vitória? Não, a mesma vitória. As duas estão na palavra triunfo. Entenda em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Sempre, ou seja, não há exceção. Sempre nos faz triunfar em Cristo. Ou seja, aquele que está em Cristo Jesus. Que o versículo de número capítulo 5, versículo 17. Eu não vou abrir, porque eu trago ele de memória. Ele diz assim, 2 Coríntios 5,17: todo aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Só que a bênção não termina aí. Aquele que está em Cristo, ele dê graças a Deus, porque a caminhada dele sempre será de vitória, ou melhor, de triunfo. Sempre. Se isso não está acontecendo na tua vida, não culpe a Deus, culpe a você. Se isso não acontecer na tua vida, culpe alguma ideia na tua mente que Deus não concorda. Culpe alguma fórmula de pensamento que Deus não concorda. Estar em Cristo também é ser dominado por Cristo. Estar em Cristo é fazer integralmente a vontade de Cristo, sem que muitas vezes se considere a própria vontade. Se alguma coisa está muito errada na tua vida e não vem dando certo, agarra essa sugestão.
bate no confronto. Quantas vezes você está impondo a tua vontade à vontade de Deus? E o diabo para isso vai te dar 1000 argumentos. 1000 argumentos. Não vão faltar os argumentos para você justificar isso diante de Deus. Só tem um problema: você não vai poder ler esse versículo como sempre. Você vai ler assim: e graças a Deus que algumas vezes me faz triunfar em Cristo. Mas Deus não prometeu algumas vezes. Ou Deus é mentiroso, ou Deus está mentindo, o que é um absurdo ignominioso, porque o próprio Deus se autodefende e ele diz na Bíblia: eu não sou homem para que minta. Seja Deus verdadeiro e todo homem é mentiroso. Então Deus não é mentiroso. Se ele não é mentiroso, o problema está em você e está em mim, Deus. Esse é o ponto. É difícil constatar? É. Quando se é orgulhoso é difícil. Quando se tem cabeça de pedra é difícil. Quando o coração ainda não está amolecido é difícil. Isso é muito sério. Por quê? Porque ele é pai. Ele está dizendo: tudo que eu quero é que a jornada na terra do meu filho, da minha filha, seja uma jornada de triunfo. Por isso que a Bíblia fala: mais do que vencedores. Mais do que vencedores. É um vencedor anormal. É um vencedor que derrota seres com uma capacidade, um poder sobrenatural, sobre-humano, mas ele derrota. E por isso ele é mais que vencedor. Aqui é a mesma coisa, não é vitória, é triunfo. E é triunfo sempre. E se algum percalço acontecer, não é derrota, é promoção à vista, é crescimento à vista, é o avançar que vai se cumprir. Entenda, nós precisamos botar em prática a palavra de Deus. Ela não pode ser uma palavra mentirosa na minha vida. Ela não pode ser uma palavra mentirosa na tua vida. Tu não pode ler isso aqui e falar: isso não acontece na minha vida há um bom tempo. É hora de jejuar. É hora de largar a comodidade. Vai para o confronto, põe Deus na encruzilhada. Desafia ele gosta de desafio. O teu Deus ama desafio. Eu não tenho tempo para te mostrar a quantidade de vezes que Deus foi para o desafio com o homem. Aceitou o desafio. Aceitou o confronto. Se confrontou com o homem e pesou as razões do homem. Entenda. Em nome de Jesus Cristo, compreenda. É fundamental que você comece a jejuar. Comece a repensar. A Bíblia diz que o diabo, ele constrói fortalezas na nossa mente. Quando você vê a palavra fortaleza no Novo Testamento, lembre-se de pensamentos, lembre-se de ideias, ideias que estão armazenadas na nossa cabeça há muito tempo e são erradas, mas que nós consideramos certas. Pensamentos que estão armazenados ali, dá para tirar poeira com o espanador, de tantos anos que já estão armazenados, mas são errados, são compreensões erradas de Deus, são dimensões de pensamento equivocado de Deus, equivocadas de Deus. Entenda. Isto tem que se cumprir. Você precisa viver uma vida cristã onde o percalço que acontece
não te abale. Você firma a posição e diz: isso é promoção que está chegando. Isso é triunfo que está se aproximando. Você não cede. A Bíblia diz que a fé é a certeza daquilo que tu não vê. Ou melhor, a certeza do que você espera e a prova do que não vê. Entenda. Tem que tomar uma posição de fé. Fé não é esperança. Tem crente chamando fé de esperança. A fé, quando você confunde com esperança, você não mudou a esperança porque chamou de fé. Continua sendo esperança e não sendo fé. O problema está onde? Na tua mente, que chama algo que tem uma identidade perfeita, você vai e troca por uma outra coisa de uma outra natureza. Eu tenho certeza, eu creio que Deus irá fazer isso por mim. Isto é fé ou esperança? Esperança. É uma esperança que você tem. Você não confirmou o que ele fez. Vamos à Bíblia. Não. Isso é esperança. Vamos lá em Marcos. Marcos. 24, capítulo 11, versículo 24. Todos encontraram? Amém? Por isso vos digo que tudo o que pedirdes orando, creiam que já o receberam, e assim será convosco. Isso é fé. Creiam que já receberam. Isso não é esperança. Você tem que crer que recebeu. Por quê? Porque a fé é a certeza daquilo que você não vê. Olha, se a fé é a certeza daquilo que você espera, aliás, e a prova do que não vê, de que adianta você dizer: eu creio que o Senhor vai fazer isso por mim? Não, você não, esse creio aí não é fé, esse creio é esperança. O creio que é fé é o creio que você começou a dar graças. Aleluia. Você já se porta como tendo recebido. Aleluia. Você se propõe a agir na tarefa da fé. Tudo que você falar assim: ah, eu sei que Deus vai fazer, eu sei que vai acontecer, eu sei que Ele irá, e isso é tudo esperança, não tem fé nenhuma aí. Não tem fé alguma. Entenda em nome de Jesus Cristo. Como é que eu posso ter certeza de algo e eu não tomar posse desse algo? Eu tenho que tomar só quando acontecer? Se eu só tomar posse de alguma coisa que eu oro a Deus só quando acontecer, então eu não agi por fé, eu agi por esperança. O que me faz dizer: eu sei que Deus vai fazer, eu sei que Ele vai, a não ser que Ele tenha te dito que vai fazer. Se Ele te disse na palavra que Ele vai fazer, aí tu não tem mais o direito de achar que Ele vai fazer. Você tem que agir por fé. Você tem que agir como se Ele já tivesse feito e agradecer. E agradecer.
e agradecer. A soberania é dele. Nós não estamos deixando a soberania dele. Fé é aquele poder sobrenatural que nos move, e Deus nos desafia a nós agirmos como se já tivéssemos recebido. O que fez Abraão se transformar num homem justificado por Deus? Por que a Bíblia diz que Abraão foi justificado pela fé? Como é que foi a fé de Abraão? A Bíblia diz que a fé de Abraão materializou-se quando ele chamou as coisas que não eram como se já fossem. Se você não consegue chamar as coisas que não são como se já fossem, não tem fé. Tem esperança. Esse é o ponto. A frase da tua boca, ela deixa de ser esperança e passa a ser fé quando tu chama as coisas que não são como se já fossem. Está na palavra. Foi isso que justificou Abraão. A Bíblia diz, ele tinha certeza, ele ia matar e Deus iria ressuscitar. Ele começou a profetizar a vida do filho antes mesmo dele ter matado. Deus justificou ele. Esse é o ponto. Entenda em nome de Jesus Cristo. A palavra de Deus, ela é muito clara quando ela diz: e eu dou graças a Deus que sempre nos faz triunfar em Cristo. Por meio de nós, Deus manifesta em todo lugar o cheiro do seu conhecimento. Esse cheiro em nós tem que ser manifesto. Entenda em nome de Jesus. Porque para Deus somos o bom cheiro de Cristo naqueles que se salvam. Ou seja, cada um de nós é um vidro de perfume, amado. Onde é que está o perfume? O frasco somos nós. Aonde está o perfume? Numa substância espiritual dentro de nós, um ser chamado Espírito de Cristo. Ele é o perfume. Ele exala através do nosso corpo esse perfume que é o Espírito Santo. Ele exala. Quem é espiritual discerne as coisas do Espírito. Quem for espiritual e se aproximar de você, vai perceber pelo Espírito o odor do cheiro bom desse perfume que o homem natural não discerne, só o espiritual, que está dentro de você. Aleluia. Entenda. Nós somos o bom cheiro de Cristo nos que se salvam e nos que se perdem. Somos o bom cheiro de Cristo também, só que para a morte, diz a palavra. Olha que coisa interessante. Vamos voltar à Arca de Noé. O cheiro de dentro da arca era milhões de vezes mais agradável. A arca simboliza Cristo, a igreja. Mais agradável do que o cheiro do lado de fora. Qual era o cheiro do lado de fora? Cheiro de morte. Qual era o cheiro do lado de dentro? De vida. Os animais do lado de fora podiam urinar? Não, porque estavam mortos. Eles podiam defecar? Não, porque estavam mortos. Animal nenhum defeca morto. Animal nenhum urina morto. Ou seja,
O urinário, o defecar, tem um cheiro, mas aquele cheiro, Deus chama cheiro de vida. Eram os únicos vivos sobre a face da terra e sobre a face das águas. E do lado de fora, o cheiro de morte. Olha o que Deus está dizendo, que nós temos cheiro. Aquela arca simboliza cada um de nós. Simboliza a eclésia. A palavra eclésia no grego, entre outros sentidos, tem o sentido de assembleia. Assembleia dos santos. Eclésia. A união dos santos. União que os demônios estão lutando para quebrar no mundo inteiro através da pandemia. Destruir a união. Quebrar a união. Quebrar a Assembleia dos Santos. Desfazer a união. Essa luta, ela está sendo uma luta terrível. Travada em dimensões sobrenaturais e em dimensões naturais, governamentais, etc. Por quê? Porque a intenção do diabo atingir a igreja, a eclésia, destruir a Assembleia dos Santos, destruir a união dos santos. E tem crente sem noção aplaudindo. Essa é a igreja, estou em casa. Vou explicar para o animal que não é só isso. Vou explicar para ele que o mandamento é congregar. Vai explicar para ele que eclésia, o grego, é a Assembleia dos Santos. E que o diabo está lutando para destruir essa Assembleia, essa união, quebrar essa união. Entenda em nome de Jesus. Aquela arca simboliza essa Assembleia. Aquela arca ali, sobre as águas, ela simboliza essa união dos santos. Nós somos membros de um único corpo, o corpo de Jesus. Ele é o cabeça. Nós somos membros desse corpo. E os membros estão interligados. Eu estou ligado a você, você a mim, você ao companheiro do lado, ao irmão. Todos estão ligados. Todos estão interligados. A seiva do sangue de Jesus Cristo permeia todos os membros do corpo, ligaduras, músculos, tendões, ossos, tudo está permeado através do sangue do Senhor. Tudo nos interliga e nos irriga com vida através do sangue, porque a Bíblia diz que no sangue está a vida. Glória a Deus. Nós só temos vida enquanto interligados. Por isso o diabo quer quebrar a ligação. Um crente sem assembleia é um crente morto, sem vida. Ele é um membro desconectado. O diabo sabe que os dias da fé dele estão contados. O diabo sabe que é o sangue de Jesus que nos permeia, que nos interliga. E isso é fundamental para a nossa vida espiritual. É fundamental esses elementos, são fundamentais esses elementos de ligação. Essa seiva da vida de Cristo, passando de um para o outro, ligando um ao outro. Isto está sendo trabalhado para ser destruído. Há uma guerra espiritual colossal, sem precedentes, de anjos, arcanjos de Deus contra principados das nações, para não permitir que a Assembleia desmorone, que a união dos crentes desmorone. O que eu sou como crente sozinho dentro da minha casa? Vamos lá. O que eu me transformo? Só Deus.
Você está entendendo? Qual é o objetivo? Entenda, na medida em que a arca, ela é construída com tábuas. Cada tábua é um crente. A eclésia é o conjunto, formato acabado da arca. O cheiro, por mais desagradável que pareça para você algum problema dentro da arca ou dentro da igreja, compara com o cheiro que está no mundo. E entenda que você também é um frasco de perfume. Na medida em que os crentes entenderem que eles são, acima de tudo, um frasco de perfume, que carregam um perfume de um valor riquíssimo dentro dele, e que é preciso que ele exale o conhecimento. Exalar o conhecimento significa que as pessoas do mundo, a única chance de salvação delas é terem acesso ao teu conhecimento, ao teu conhecimento da palavra de Deus, ao teu conhecimento do Evangelho do Reino de Deus, ao teu conhecimento do Evangelho de Cristo. E você, quando prega a palavra para essa pessoa, você está exalando o bom perfume de Cristo. E se a pessoa der lugar a esse exalar do conhecimento de Cristo na tua vida, ela vai ser atingida com esse perfume. Ela vai sentir olfativamente que você é uma pessoa diferente. Você fala de forma diferente. Você pensa diferente. Aleluia. Você, ao acabar de falar, você está dando paz a ela. Ao acabar de ministrar a palavra, ela recebeu paz de uma maneira inexplicável. Ela começou a sentir alegria, já não tinha alegria, ela voltou a sentir alegria. Tudo isso é produzido por força desse aroma, do cheiro de Cristo que exala a partir de você. É o cheiro do conhecimento de Deus. É esse conhecimento de Deus que leva ao triunfo. Olha aqui, e graças a Deus que sempre nos faz triunfar em Cristo, por meio de nós, manifesta em todo lugar. Ou seja, esse todo lugar quer dizer que a única esperança de todo lugar no mundo, a única esperança de toda pessoa no mundo é a eclésia, é a arca, são as tábuas, são os membros ligados no corpo de Cristo, perfumando a terra, destruindo esse odor fétido do pecado na terra. Cada vez que você se opõe ao pecado, você está jogando o hálito de Cristo, o aroma de Cristo, para apagar, anular aquele odor fétido daquele pecado miserável. Qualquer que seja ele. Qualquer que seja ele. Sobe para as narinas de Deus um odor fétido. As narinas de Deus são santas, são sacras, são narinas sacrossantas. Sobe para a glória. Deus sente o odor fétido do pecado na terra. Deus sente nojo, Deus sente repulsa, Deus sente ódio desse nojo do pecado. E Ele colocou seus frascos de perfume na terra, todos com o mesmo perfume. Todos perfumando a terra a partir desse perfume que é o Espírito Santo, o Espírito de Cristo. E como você exala pregando a palavra, falando de Jesus para alguém, aceite esse desafio, comece a exalar. Não se preocupa com o resultado, porque o resultado também está aqui profetizado. Um mesmo aroma gostoso e bom que sair do teu corpo
Se a pessoa não reagir e não aceitar a salvação, vai ser para ela aroma de morte. Leia o texto. Porque para Deus somos o bom cheiro de Cristo nos que se salvam e nos que se perdem. Bom, para estes, certamente cheiro de morte para a morte, mas para aqueles, cheiro de vida para a vida. Entenda, a palavra não volta vazia. Quando você resolver abrir a boca na tua família para pregar a palavra, junto a um vizinho, junto a uma pessoa na rua, ou a qualquer desviado, sei lá qual oportunidade que Deus te dará, pregue a palavra, exale o bom conhecimento de Cristo, exale esse perfume, seja útil para Deus como um frasco desse perfume para Deus. Entenda em nome de Jesus. Ah, mas se a pessoa não aceitar, vai cheirar morte para ela. Vai cheirar morte para a morte dela. Não tem opção. Para Deus não volta vazia. A palavra de Deus, Deus disse, ela vai para aquilo que Deus já designou. Entenda. Ela vai para aquilo que Deus já designou. Seja para a salvação, o cheiro de vida. Seja para a morte, o cheiro de morte. Mas ela vai para aquilo que Deus já designou. O resultado não depende de você. Não depende. Agora, em nome de Jesus, assume uma posição nessa noite de transformar a tua casa num frasco de perfume, transformar a tua vida num frasco de perfume, a exalar esse odor, esse cheiro bom que é o cheiro de Jesus Cristo, cheiro de pureza, cheiro de bondade, para destruir o cheiro da falsidade, cheiro de santidade, cheiro de doçura. Por isso ele é chamado em Provérbios de o favo do mel. Doce. Entenda. Isso tudo está em nossas mãos. Isso tudo está como essência misturada dentro do Espírito de Deus, habitando dentro de nós. Dê lugar a pregar a palavra. Dê lugar a anunciar as boas novas. Anuncia no teu lar, anuncia na tua casa, anuncia aos teus filhos. Anuncia, anuncia, anuncia. Não se canse de anunciar. Em nome de Jesus Cristo. Fica de pé em nome de Jesus. Aleluia.